Olá pessoal, aqui é o Luciano do canal SIG 446. Então hoje nós vamos conversar sobre memória olfativa. O quanto você não lembra, às vezes, um perfume, um cheiro que lembra algo de você. O cheiro da chuva, o cheiro de uma comida, o cheiro de um perfume, do shampoo, de uma pessoa que você ama, que você gosta, da sua esposa, da sua namorada, do seu marido, do seu namorado, do seu filho, de sua filha, ou do seu pet. Então você sente aquele aroma, aquele cheiro e vem junto uma memória, uma lembrança. E normalmente são lembranças que sejam boas, né? Ou que não são, mas que tornem isso bom. Então hoje foi um dia de memórias olfativas. Pela manhã participei de uma oficina de blend. Blend, ou seja, é você construir o seu chá. Não é tomar chá, é construir. É como uma receita de bolo, de torta. Você usa vários ingredientes, você pesa eles, distribui, anota. Então foi uma oficina onde uma oficina feita pela Ervas e Aromas, onde cada um recebeu vários chás, primeiro para essa experiência olfativa, e depois se escolheu 3 ou 4, né? Então eu aqui escolhi camomila, laranja, mate, porque sou gaúcho, né? E aroeira vermelha ou pimenta rosa. E assim foi feito o chá. Mas antes de começar o chá, antes de começar a prepará-lo, né? Tivemos essa experiência aromática. E quando eu me aproximei do chá de laranja, me vem assim uma lembrança muito, muito contundente, muito forte, de muitos anos atrás, mais precisamente em 93. E essa lembrança me remeteu quando eu estava voltando de Minas, de ônibus, até Florianópolis. Fiquei algumas horas lá para depois o outro ônibus. Então caminhei pela cidade. E caminhando pela cidade, encontrei aquele pessoal hippie, aquele pessoal que faz artesanato, que vende coisas, e tinha uma pessoa que fazia joias ou adereços, né? Ou escrevia em cascas de laranja. E junto disso tinha uma apresentação de um grupo na rua, um grupo de aquele pessoal com pernas de pau, com maquiagem e tudo, lembrando o grupo Troll aqui do Rio Grande do Sul, se não me engano é de Pelotas. Foi uma lembrança muito boa, porque naquele momento eu tinha vivido uma experiência que foi bastante forte, né, para mim, dias antes. Ok. Junto disso, agora à noite, fui ver o filme O Agente Secreto. Foi um belo filme, gostei, tanto que tem o Oscar, né, a indicação do Oscar. Que ele se passa lá por 77. Em 77 também tive umas experiências muito contundentes comigo. E daí no filme tinha os letreiros de coisas antigas, de caminhões, de filmes. E um dos filmes era King Kong. Então King Kong foi um macaco gigante, né?
vivia numa ilha e que os europeus foram lá caçá-lo, né? E aí tem ele, a moça se apaixona pelo King Kong, né? Pelo macaco, e ele passa esse afeto por ela também, mas são seres completamente diferentes. E a história se desenrola assim, né? Então, quem quiser, vá procurar King Kong. Mas eu tinha um gato. Aí é talvez a explicação do meu colega aqui, o meu parceiro, né? Meu leãozinho, porque eu tinha um gato e o nome dele era King, em homenagem a esse filme. E King quer dizer rei. King Kong é o rei do Congo, né? De Kong, não do Congo, de Kong, de Hong Kong, né? E esse gato vivia conosco e teve um momento que nós nos mudamos. Nos mudamos de uma casa para outra e não tinha muita mobília para levar, mas levamos, e alguns gatos nós levamos. Porém, o King, que é um gato de estirpe, né, de qualidade, não ficaria em casa o dia inteiro, né, ele estava fazendo as suas outras atividades. Quando nós nos mudamos, o gato não estava ali presente, então tivemos que deixá-lo, tivemos que abandoná-lo, né? Com muito sofrimento, mas tivemos que abandoná-lo. Eu tinha uma idade bem tenra, né? E nos mudamos, viemos a 4 quilômetros morar, 3, 4 quilômetros morar, da residência anterior. Porém, entre essa residência e outra, existia um campo onde as pessoas caminhavam, né? E que hoje, parte desse campo é um parque, que se chama Parque Municipal Luiz Henrique Hessler, que quem é aqui da cidade conhece, mas vocês também podem procurar, que é um parque que foi construído pela comunidade, com o poder público, com toda uma mobilização, isso na década de 80, né? Mostrando que sonhar é possível, né? Desde que se organize. E sonhe também, né? Só a organização também não adianta, tem que sonhar e se organizar. E assim foi feito. Então, dias após, nós moramos à margem desse local onde hoje é o parque, e à noite o gato apareceu. Ele apareceu e ficou ali nos rondando, né? Ele ficou alguns dias ainda, a gente dava comida, mas ele tinha se sentido, estava realmente muito abalado, né? Porque ficou dias vagando, não se sabe como ele conseguiu achar o caminho, né? Quase 2 quilômetros por um campo, assim, que nós caminhávamos quando ia de casa para a escola, de casa para a igreja. Então talvez ali tinha algum registro olfativo que ele buscou. Então ele ficou alguns dias ali, mas depois sumiu. Nunca mais se inseriu dentro da família. Então esta é a memória do King, né? Do King, que é o meu xará aqui que me acompanha nos vídeos. Bom, então vamos voltar para o chá de laranja. Então, vamos pular um pouco no tempo e vamos a 93. Em 93 eu estava numa oficina, num grupo de arte, de dança, de expressão, e eu tive uma situação talvez estressante, e isso ocorreu de forma pública, né? E as pessoas me olhavam assim de uma forma, no meu entendimento, com um olhar um pouco de julgamento. Então, aquilo que estava passando por mim, eu não deixei passar e segurei. Isso me rendeu 2 anos de terapia depois, né? Mas sobreviver. Como todos sobrevivemos. Então aí eu tive que voltar de Belo Horizonte até Florianópolis. Antes passei em São Paulo, na casa de uma amiga, fiquei uns dias, mas ainda dentro daquele processo bastante energético e tumultuado.
peguei o ônibus então até Florianópolis e depois teria que pegar um outro de Florianópolis a Porto Alegre. Naquele tempo aviões eram muito caros. Não, hoje já está mais tranquilo. Então tive essa experiência da casca da laranja, né? Desse cheiro, desse aroma. Porque esses eventos que eu tive em 93, que depois de 2 anos de terapia, virei então professor, segue a vida, né? Mas eu tive esse evento antes, eu tive esse evento em 86, mas lá eu tive no meu quarto, lendo livros, e isso me mudou profundamente, tanto em corpo e como em mentalidade, né? Eu morava na Casa Estudante, aí deu esse evento, eu saí, fui ao andar de cima, onde morava meu irmão, e meu irmão perguntou, você usou alguma substância ilícita? Eu disse, não uso, não gosto disso, não tenho nem a favor nem contra, mas eu particularmente não uso, né? Nem para recreação, nem para querer atingir outros estados de consciência, isto é, de forma de cada um, né? E a partir dali, então, a minha visão de mundo, a minha percepção para com os outros mudou radicalmente. Acho que é isto. Então, o que faz um chá, né? E uma memória olfativa. Então, câmbio e desligo. E para retomando, e todo esse processo foi algo intuitivo e algo que não encontrei pessoas que pudessem me dizer o que seria ou aquilo, né? Eu circulei por vários grupos, mas cada grupo tinha as suas leituras, as suas interpretações, que são válidas, mas para mim não eram, né? Porém, entretanto, há 2 semanas atrás, participei de uma oficina com a pessoa que organizou, mais 2 mulheres. E naquele momento, esta condição novamente se manifestou, se expressou de uma forma muito suave, muito orgânica, muito harmônica. E então perguntei para a que estava conduzindo se isto que aconteceu é o que ela estava falando. E ela disse sim. Então disse, bom, isto eu tive em 86 sozinho, por meu próprio condição, né? Então o chá, quando cada um fez um chá, teve que botar um nome para o chá. Então surgiu nomes interessantes. Então o nome do meu chá é Memória K, ou Memória Cripto, ou Memória... quem é esotérico vai saber que a palavra começa com K, né? Não vou entrar nesses detalhes. Mas é algo como que hoje os jovens fazem, que é formar aura, né? Eles fazem de forma teatralizada, pelo menos é o que parece, né? Mas é algo isso que me aconteceu em 86, no meu quarto. Só que não foi teatralizado. Foi algo intenso, algo que foi o começo de uma nova etapa, né? Porque, no caso dos esotéricos, tem essa senhora aqui ao lado, que é Mira Alface, a mãe, que é uma francesa. Ela era musicista e era ocultista, né? Foi orientada por Theon e por Madame X na Argélia. Isto no início de 1900 e pouco. Então essas pessoas, quando se fala em esoterismo ou
informações além do visível, essas pessoas eu os tenho como grande farol, né? E aí eu tenho outras aí, mas fica para outros dias. Então aqui o leãozinho, o King. Ah, e junto com o King, lembrei que tinha mais uma outra história. É que o professor não para de falar. Quando eu estive no Camboja, eu e mais, acho que 6 mulheres, nós fomos visitar as ruínas de Phnom, umas ruínas, né, que foram descobertas em 90, né, que é um grande complexo. Você fica 5 dias visitando aquelas ruínas, que é o Vietnã, para quem sabe, ele fica entre a Índia e a China, né? Então o Vietnã recebeu essa influência indiana do hinduísmo, inicialmente, e depois teve a influência budista, que também surgiu pela Índia, através do Buda Gautama, mas se espalhou mais para a outra parte da Ásia, que é a China e adiante, né? Então, o guia, que falava inglês, né? Estava só eu de homem, e eu estava com uma camisa da África, toda bordada, toda colorida, como um rei, né? Como um king. E ele falou, oh, the king, né? The king. Aí as colegas disseram, é o king, mas ele precisa de uma companheira, ele é solteiro, ele precisa de casar. Aí ele, oh, king, o rei. Então, vamos conseguir little girl. What? Não, eu senti uma certa graça nesta fala, mas uma certa malícia que eu captei. Eu disse, não, thank you, não precisa, né? Porque, como você sabe, o Vietnã foi um país arrasado pelas forças estadunidenses, mas mesmo assim venceu, tanto que os Estados Unidos teve que recuar. Porém, foi um período muito, muito duro, né? E as pessoas passavam por necessidades as mais vis, né? Tanto de alimento, de subsistência, de integridade física e psicológica, espiritual e assim por diante. Então, ali surgiu um grupo muito forte de pessoas transexuais, né, que tinham em período de guerra, ficavam, né, tinham essas relações. Então, eu tenho um cartazinho que eu vou botar no final, que é hilário, é muito cômico, né? Que é um cartaz assim de um soldado norte-americano, atrás todas as beldades, né? Todas transexuais, mas uma mais linda que a outra. Se você não despila, você não vai saber de que sexo é, porque elas são lindas, né? E aí ele escrevendo para a avó dele, né? Oh, estou muito bem aqui, estou com lindas garotas, né? Na verdade não é um garotas, é um garotos, né? Os transexuais, que são os deu branco, daqui a pouco eu lembro, as girl, né? Mas é isso, então foi. Ele tentou me botar esse caô, mas eu não quis, não. Prefiro. Sigo o gaúcho ainda, né? Sigo o gaúcho. Porque, como diz, no chá aqui tem. Tem laranja, tem camomila para acalmar, né? Que estou precisando acalmar. E mate de erva mate, chimarrão. E um pouquinho de aveia, né? Porque a aveia também é bom. A aveia rosa, pimenta rosa, né? E o rosinha também ajuda na vida da gente.
Então acho que agora câmbio e desligo. Ficou um pouco longo o vídeo, mas um abraço. Depois eu coloco a imagem do soldado lá, com as... mandando um recado para a vozinha dele nos Estados Unidos. Câmbio e desligo. Tchau.